Olha, tem uma parte aqui que é muito importante se você quer falar bem em público. Eu acho que essa aqui, ó, perfeito. Essa parte aqui é uma das coisas que você precisa modelar no seu discurso. Entende o seguinte? Vamos então para mais uma análise de oratória aqui no nosso canal. As pessoas pedem bastante, né? Mas é importante você saber que essas análises, elas são feitas com cunho educativo, para que você possa modelar esses grandes oradores que têm grande resultado e pegar algumas características da comunicação deles e colocar na sua. Não é questão de copiar, mas sim inspirar e modelar. É diferente de copiar. É você trazer essas informações e colocar o seu próprio DNA, a sua autenticidade no seu discurso. Dessa forma, você vai conseguir ser um grande orador. Vamos analisar então hoje o discurso de posse de Donald Trump. O que será que ele tem de bom na oratória dele? Acompanhe comigo. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que eu sempre começo as análises falando sobre o contexto. O contexto é tão importante quanto a mensagem que você vai passar. Se você tem um contexto ruim, a sua mensagem vai ser ruim. Portanto, vamos analisar o contexto aqui. Primeira coisa é, ele está numa posse presidencial. Ou seja, esse evento foi preparado para ele estar no centro das atenções. E ao decorrer aqui da nossa análise, você vai perceber que, inclusive, onde as pessoas estão sentadas é em volta dele. Isso é para justamente mostrar a posição central é ele. Então, isso está tudo preparado. Então, outra coisa importante sobre o discurso de Donald Trump é você lembrar que ele é uma pessoa pública há muitos anos, décadas. Então, ele está mais do que acostumado a fazer discursos de grande alcance. Sendo assim, essa naturalidade que você vai ver ele tendo nesse discurso é uma coisa que ele já está mais do que acostumado a fazer. Até porque já ocupou a cadeira de presidente. Não é a primeira vez. Portanto, não espere encontrar nenhum tipo de nervosismo aqui, porque ele está totalmente preparado para esse discurso. Outra coisa importante é levar em consideração que ele já treinou exaustivamente cada palavra que ele está dizendo agora. Então não espere nenhum tipo de deslize, porque isso está tudo treinado, tudo combinado, ele está muito bem assessorado, com certeza absoluta. Primeira coisa, ele trocou o estilo de comunicação com relação à de 2016. Se você pegar 2016, eu tenho um frame aqui para você, olha só. Essa aqui é o discurso da vitória de 2016. O que acontece? Olha o rosto dele. Ele está muito mais sorridente em 2016. Braços abertos para o povo. Braços abertos na oratória quer dizer uma coisa muito importante. Significa que você está aberto à comunicação. Eu fiz um vídeo recentemente no canal, vou deixar em alguns links aí para você, em algum lugar por aqui vai estar. Eu fiz uma análise dizendo como que você vai parecer uma pessoa mais carismática. Braços abertos é fundamental, significa que você está aberto à comunicação. Então, ele, na ocasião 2016, tinha um estilo de oratória que chamamos de orador inspirador. Aquele cara que você olha e fala, meu herói, vai me salvar. Então, aquela pessoa que inspira as pessoas através de boas histórias. Ele virou memes, muitas vezes, naquela campanha de 2016. Coisa que não aconteceu na campanha de 2025. Perceba que ele tem um semblante muito mais sério. Ele quis mudar, então, aqui o estilo claramente de oratória. Agora, ele é um orador assertivo. O que significa isso? Frases curtas. Você vai perceber que ele faz frases curtas, olha só. Into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens. But provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions. That have illegally entered our country from all over the world. O que acontece? Esse estilo de oratória, ele é muito eficaz para quem quer passar o arquétipo do governante. Se você não estuda comigo ainda, você vai entender o seguinte: existem arquétipos, são formas como as pessoas enxergam você. Não significa que você seja assim, mas é a imagem que você transmite para as pessoas. Isso é muito poderoso na comunicação, porque se você coloca o arquétipo correto, você se conecta com as pessoas corretas. Ou seja, dependendo do arquétipo que você escolher passar para as pessoas, elas vão se familiarizar ou não com o seu discurso. Então perceba que claramente aqui ele está usando um arquétipo de governante, de mandão. As frases dele praticamente são comandos ou afirmações. E nesse discurso aqui já tem muito mais thank you, olha só. Thank you very much. Thank you very much. Um sorrisinho, olha o sorriso dele, olha o sorriso dele.
uma pausa longa, fazendo assim um joinha, braços sempre abertos, perceba só. Então houve essa grande diferença, ele não muda isso, ele está sempre sorridente aqui em 2016, coisa que já não acontece em 2025. Outra coisa que chama atenção no discurso de Donald Trump é como ele domina o contato visual com as pessoas. Ele está num palanque, não pode sair daquela posição. Mas perceba que ele olha para um lado, olha para o outro, ele movimenta o corpo na direção das pessoas, inclusive para trás. E aqui vem um ponto importante da nossa análise. Lembra que eu falei para você que o ambiente está todo preparado? Há pessoas por toda a volta dele. Então, quer dizer, claramente, o contexto diz a atenção é toda para ele. E ele não erra ao olhar as pessoas em volta. Perceba que ele olha para trás, olha para o lado, olha para o outro, movimenta o corpo para um lado, movimenta o corpo para o outro. Então essa é uma característica de grandes oradores, que significa que você precisa impor a sua presença fisicamente no local. A melhor forma de fazer isso é postura e contato visual. Então, olhar nos olhos das pessoas, se não der para olhar para todas as pessoas que estão presentes, você vai fazer questão de olhar na direção, pelo menos, de todas as pessoas que estão ali te ouvindo. Então, vamos lá, cheque aí como que ele faz. Everyone is unable to do anything about it that's going to change. Ele está olhando We have a public fixamente para health uma system that pessoa. does not deliver in times of Isso é disaster, muito yet more interessante. money is spent on it Olha a than postura any dele, country de eu anywhere in the domino esse world. local aqui. And Já we have an virou de education novo, agora system olhou that para o teaches our outro children lado. to be ashamed Percebe? of themselves Então in many essa é uma cases. característica muito importante. Então anote aí, contato visual e dominar o público através da sua postura, postura ereta. Não tem como não olhar para ele e falar assim, é ele que manda nesse local aqui. Agora, acho que tem uma parte importante. Aqui, muito bem, olha só. Novamente, você percebe que ele abre os braços. Eu costumo falar para as pessoas que estudam oratória comigo que as mãos, elas são muito importantes no discurso. Elas são um complemento daquilo que você está falando. Neste momento aqui do discurso, ele está dizendo thank you, obrigado. Significa que ele está abrindo as mãos dizendo, eu estou aberto à comunicação, eu quero me conectar com vocês. Mas ele não muda em momento nenhum o semblante, ou seja, eu continuo sendo um orador assertivo, mas estou aberto a me comunicar com vocês. Então, esse tipo de gestual, que para ele é muito natural, vem de experiência. Você precisa treinar bastante para dominar gestos junto com a sua fala. Mas esse gesto aqui é emblemático, esse gesto aqui, ele faz toda a diferença num discurso. Policy. Agora uma parte importante do discurso aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, olha só. I will end the practice of catch and release. Ele está falando sobre o México, tá? Ele está falando And sobre I a will send política dele troops de to the tirar southern os border ilegais dos to Estados Unidos. repel the disastrous invasion of our E country. aí notem o seguinte, ele termina uma fala e faz uma pausa. Primeira coisa, as pausas dele são extremamente estratégicas e bem pensadas. Pausa no seu discurso faz duas coisas muito importantes. Ponto número 1, dá tempo para as pessoas refletirem sobre suas palavras. E ponto número 2, faz com que você possa revisar mentalmente aquilo que você está prestes a falar. Então ajuda ao público e ajuda a você. Então, além de gerar uma autoridade extra, principalmente para quem escolhe um estilo de oratória que é assertivo, frases curtas, papapá, ponto, papapá, ponto. Para quem faz isso, é importante você saber usar essas pausas. E perceba aqui então que ele fez uma pausa que gerou uma repercussão e olha só o que ele faz. Acompanhe. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Cartéis. Pausa. Olha só que importante agora. Todos se levantam para aplaudir e ele simplesmente aceita os aplausos. Mãos para baixo, significando que ele está no domínio dos seus gestos. Fez a pausa que ele deveria fazer, todas as pessoas aplaudiram. Isso aí é um pessoal que está do lado de fora, inclusive, que não coube lá dentro. E depois, by invoking the Alien Enemies Act of 1798, mas muito importante em qualquer discurso que você vá fazer. Pausas estratégicas. Agora, nesse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, percebam uma coisa importante de qualquer
discurso bem feito. Expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. Isso, olha só. Então perceba o seguinte, ó, em qualquer discurso importante, você quer mudar a entonação de voz. Então, perceba que o discurso dele tem meia hora, tem praticamente 30 minutos, e aqui a gente já está no minuto 18, minuto 19. Se ele continuasse numa mesma entoada, falando no mesmo tom, no mesmo volume, as pessoas iam acabar se dispersando. Então ia ficar um discurso chato. Claro que nesse caso aqui, como ele está falando de assuntos extremamente importantes, ele pode fazer isso menos. Mas ele não deixa de mudar a entonação. Nesse trecho que eu passei para você, perceba que ele sobe um pouco a entonação. Olha só, vou passar de novo para vocês. This week I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. Isso, e aí ele fala assim, yeah, eu não consegui ouvir aqui que eu tô sem o fone, né? Mas enfim, aí ele pega e muda a entonação. Isso é muito importante no discurso. Então, variar a entonação de voz. Rumando para o final aqui da nossa análise, né? Ó, braços abertos de novo. Né? Braços abertos de novo. Pausa estratégica novamente. Ele faz isso o discurso todo. Muito bem, realmente. E aí ele dá o tempo das pessoas aplaudirem. Dá o tempo das pessoas pensarem, refletirem sobre o que ele falou. My proudest legacy will be that Mudança of a de entonação, ele agora falou peacemaker mais and alto unifier. novamente. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Então vamos para um resumo rápido aqui de quais os pontos que você deve espelhar na comunicação de Donald Trump. Ponto número 1, ele é um orador assertivo, que significa que ele vai direto ao ponto, sem contar historinhas, sem muita enrolação. É frase, ponto, frase, ponto, frase, ponto. Para quem quer atingir um público mais objetivo, isso é excelente. No caso da América, principalmente, onde as pessoas estão sempre muito corridas e ele quer atingir a população em geral. Nesse caso, ele estava discursando para políticos e para a imprensa, mas eles representam a grande massa dos Estados Unidos. Portanto, um tipo de orador objetivo é o ideal nesse caso aqui. Então, seja assertivo. Segundo ponto, arquétipo de governante. Ele escolheu mostrar-se uma pessoa mandona de fato. O arquétipo do governante é quando a pessoa olha e fala, esse nasceu para mandar. Eu vou até acatar as ordens dele porque eu não vejo ele fazendo outra coisa senão dar ordens. Cuidado, se você colocar demais o governante, você pode ser confundido com uma pessoa arrogante ou às vezes até tirana, e não é o que nós queremos. O governante, ele dá comandos, mas ele tem autoridade por trás desses comandos. Então é um orador assertivo e com o arquétipo de governante. Ele faz muito bem porque ele já naturalmente é assim, ponto número 1. Segundo, ele tem muita experiência com os business dele e ele já ocupou essa cadeira. Lembra? Lá no começo do vídeo eu falei, ele mudou inclusive esse tipo de oratória. Lá em 2016, ele era muito mais inspirador do que agora. Próximo ponto, pausas estratégicas. Perceba que ele domina as pausas. Mais uma vez, obviamente que ele foi muito bem assessorado na construção do discurso, mas ele dá tempo ao tempo. Ele não está com pressa, ele não demonstra em momento algum que ele está com pressa de acabar esse discurso. Ele não demonstra cansaço, ele não demonstra ansiedade. Isso é por causa das pausas estratégicas. Perceba que até as palavras não lhe faltam. Por quê? Porque ele tem tempo de parar, raciocinar, elaborar a próxima sentença e depois continuar. Gestos abertos. Volta e meia, é importante você mostrar-se com as mãos e os gestos abertos, dizendo, estou aberto à comunicação. E por último, ele domina muito bem a plateia, significa que ele faz contato visual e tem a postura de dominação muito latentes. Perceba que ele olha para todos os lados, inclusive para trás, mesmo que ele esteja ali cercado de pessoas. Ele não esquece de ninguém. É isso que eu quero mostrar para vocês. E se você gosta de comunicação, não deixe de acessar os links aqui embaixo na descrição, porque eu tenho treinamentos incríveis a um preço muito baixo para que você possa dar início na sua carreira aí de orador, de palestrante, de vendedor, seja lá o que for. Vale a pena conferir. E se você não quiser agora adquirir nenhum treinamento, você também pode continuar assistindo aos vídeos aqui do canal. Inclusive eu vou deixar aqui uma playlist, ó,
de vídeos de análise, exclusivamente de análise de grandes oradores, para que você possa espelhar e modelar a oratória deles. Meu nome é Newton Oshiro, espero que você tenha gostado, então clica aqui, vai lá assistir, te vejo no próximo vídeo. Tchau, gente!